Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar do futebol brasileiro, dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Galera, quinta-feira, dia de Brasileirão 2018, 36ª rodada. Couro comendo, o campeonato ainda não acabou. Palmeiras ganhou, mas o Flamengo também ganhou. Então fica tudo para a próxima rodada. Se na próxima rodada Palmeiras ganhar, acabou campeonato. Se o Palmeiras perder e o Flamengo também perder, também acabou o campeonato. E disputas boas, principalmente na parte de baixo da tabela. Algumas coisas definidas já. O Flamengo já na fase de grupo, igual o Palmeiras. Flamengo, no máximo que pode cair para a terceira colocação, perder a colocação para o Inter, porque para Grêmio e São Paulo não pode perder mais a colocação. Então o Flamengo já sabe que ficou em segundo ou em terceiro e já está na fase de grupo. E na parte de baixo da tabela, os times que estão embaixo, grande maioria perdeu. Então mudou muito pouco a tabela. Então vamos lá para a gente falar de mais um pós-jogo. E um jogo que dá um alívio para um dos times que estava lá embaixo sofrendo, está ainda lá embaixo, sofrendo a parte de baixo da tabela. Deu um grande salto para se safar disso. Tem mais 2 jogos difíceis, tem jogos dentro e fora de casa, mas vamos lá falar desse jogo. Bom, vamos falar do jogo do Vasco da Gama jogando em casa em São Januário contra o São Paulo. Quanto foi o jogo? 2-0 Vasco da Gama. Merecido. Foi um jogaço? Não. Não foi um jogaço. Tecnicamente fraco. Mas esse jogo, eu falei no pré-jogo, o Vasco tinha que puxar o ritmo do jogo para um lado que seria, se fosse bom para ele. Não seria bom para o Vasco um jogo acelerado. Para o Vasco seria um jogo melhor se fosse um jogo cadenciado, um jogo mais quebrado. E foi isso que o Vasco fez. Botou um jogo mais cadenciado. Independente dessa babaquice de esvaziar a bola. Que deu certo, mas poderia dar errado. Porque se o Vasco toma aquele gol de cabeça do Rodrigo Caio, que o goleiro fez um defesaço, ia ter empatado. Aí iam estar chorando porque ficaram demorando o jogo, toda hora tendo que trocar a bola, com a bola murcha, que de propósito estavam desvaziando a bola. Não foi coincidência. Esvaziaram de propósito. Coisa de amador. Coisa de amador. Mas não sei quem teve a brilhante ideia. Deu certo porque o Vasco ganhou. Eu queria ver se faz isso, e vai perdendo tempo, o São Paulo empata. Aí ia ter que correr. Mas aí já perdeu um monte de tempo, porque teve negócio de trocar bola murcha, iam reclamar. Mas, como deu certo, ninguém vai reclamar, vai falar que a tática funcionou. Mas é coisa de amador. A meu ver, é por causa disso que o Vasco ficou na parte de baixo da tabela. Pode até se safar. Com essa vitória, eu acho que dá um grande salto para se safar. Mas é por causa desses amadorismo, essas coisas amadoras, que o Vasco está onde está. O presidente é quem é. Sempre com maracutaia, sempre com armaçãozinha. Mas vamos lá pro jogo. Primeiro tempo, o Vasco melhor. Daqui a pouco eu falo da situação do São Paulo. Daqui a pouco eu falo, meu amigo torcedor de São Paulo. Daqui a pouco eu falo do São Paulo. Vasco melhor. São Paulo até começou um pouco melhor. São Paulo parecia mais organizado. Mais conjunto. O Vasco muito espaçado, muito tenso. Até pela situação. A coisa começou a mudar no gol do Vasco. Mas antes do gol do Vasco,
O que foi que gerou o gol do Vasco? Ah, foi o passe do Jusilei. Não. O passe do Jusilei, errado, foi a sequência da cagada. Qual foi a cagada? O jogador do São Paulo, o garoto, lá, pegou a bola próximo à sua grande área e ficou com a bola parada no pé. O jogador do Vasco lá, ele aqui, sem saber o que fazer. O jogador do Vasco veio marcando ele. E ele poderia ter feito qualquer coisa. Dava um chutão, poderia fazer qualquer coisa. Ele não, ficou ali com a bola. Quando o jogador do Vasco veio para marcar, ele se enrolou com a bola saiu. O jogador do Vasco veio, bateu lateral. O Jusilei recuperou e tocou errado. Mas o Jusilei só estava ali, recuperou, porque teve um lateral que o jogador do São Paulo poderia ter bicado essa bola para frente e não bicou. Porque se ele pega essa bola e bica para frente, não teria esse passe errado do Jusilei ali. Ou seja, então o erro começou quando o garoto, ao invés de dar um bico para lá, ficou encebando com a bola. O jogador do Vasco foi, tomou e conseguiu o lateral. Depois disso, teve aí o passe errado do Jusilei, que por sinal foi horroroso. Horroroso. Ele já não é muito bom. Hoje, então, foi horroroso. O Hudson, então, outro. Bruno Pérez. Ainda bem que ele foi pro São Paulo. Porque tinha um monte de time querendo ele, inclusive o Flamengo. Ainda bem que não veio. Joga nada. Não ajudou o Elinho, o garoto Elinho. Não ajudou em nenhum momento. O Bruno Pérez só sabia reclamar, querer brigar, discutir, ajudar o garoto ali na frente, neca de pitibiriba. Ficou ali atrás. Horroroso também. Aí o Vasco fez o gol. Bom gol. Golaço, tirando do goleiro. Até que, a partir desse momento, o Vasco melhorou. Parece que se encontrou no jogo. O São Paulo errando muito passe. O Everton mal. O ataque era só pelo lado esquerdo. O Elinho pouco participava, porque não tocava uma bola para ele. A bola não chegava para ele de jeito nenhum. E o São Paulo foi tentando meio desorganizado, começou a desorganizar, começou a errar muito passe. O Jusilei começou a errar um passe atrás do outro, não acertava absolutamente nada. E o Vasco melhor. E o Vasco não é que atacou muito, teve grandes chances, mas se o Vasco aperta um pouquinho mais no primeiro tempo, poderia até ter feito o segundo gol. São Paulo, muito fraco. Se desorganizou tudo. No segundo tempo, o que foi que aconteceu? Mesmo o São Paulo mal, o Vasco perigosamente recuou todo. O Vasco veio todo para trás. Fez a mesma coisa que fez com o Atlético Paranaense. Só que com o Atlético Paranaense o Vasco se deu mal. O Atlético empatou. Fez a mesma coisa. O Vasco pediu para se ferrar. O Vasco implorou. Vou fazer a mesma coisa e quero que aconteça a mesma coisa, que eu tome empate. O Vasco recuou. Só que o São Paulo estava mal. Não acertava um passe. O Reinaldo, deu uns lançamentos absurdos, umas coisas horrorosas. O Nenê, no último passe, alguns lances do Nenê, a impressão que dava é que o Nenê não queria acertar o passe. A impressão que dá é que o Nenê queria errar o passe. O Nenê teve uns 3 lances ali que ele poderia fazer o mais simples, ou dar um chute mais forte, ele deu um chute mais fraco. Eu tive a sensação de que deu um chute mais fraco justamente para o jogador do Vasco pegar. Não foi isso, mas a impressão que eu tive foi essa. A impressão que eu tive é que o São Paulo entrou num outro ritmo. São Paulo estava meio alienado. Parece que entraram chapado. Isso não estou desmerecendo o time do Vasco, não é isso. Mas o Vasco entrou pilhado, entrou ligado. A impressão que dá é que o Vasco entrou no 220 e o São Paulo no 12 ali, pá. Hip, legal, paz e amor. E o Vasco querendo briga, pá, ligadão. Apesar do Vasco ficar todo atrás, São Paulo tentou, mas muito mal. E o Vasco foi segurando ali. O time do São Paulo não se mexia muito. Teve um contra-ataque do Vasco da Gama, que se o Vasco da Gama não erra o passe, ia fazer o gol, o Marcos Lopes ia fazer o gol. Ficaram 3 ou 4 do Vasco contra 2 do São Paulo. E os jogadores de São Paulo voltaram andando.
no primeiro tempo, voltaram andando. Era pro Vasco ter matado o jogo no primeiro tempo. E não matou. No segundo tempo, como eu falei, o Vasco recuou todo. O Vasco só voltou a querer jogar um pouquinho a partir dos 26, 27 minutos do segundo tempo. Porque o Vasco foi um pouquinho mais para cima, saiu um pouco mais lá de trás, viu que o time do São Paulo não tinha essa força toda. Aí o jogo deu uma equilibrada, houve mudanças. O São Paulo teve a chance na cabeça. Teve um chute do Reinaldo, que passou rente à trave. Se vai pro gol ia entrar, porque o goleiro não ia pegar. E a cabeçada do Caio, que o goleiro fez um defesaço. Depois teve o contra-ataque do Vasco e o Vasco fez o 2-0. Então, não foi um jogaço, mas o Vasco dominou o jogo dentro do seu propósito. E o São Paulo não jogou absolutamente nada. São Paulo não merecia nenhum empate. Se o São Paulo empate ia ser injusto. Apesar do Vasco ter recuado demais, mas ia ser injusto. Então, parabéns ao Vasco da Gama. Parabéns ao Vasco da Gama. E o São Paulo perdeu a chance aí de passar o Grêmio. Agora, o São Paulo continua ali com 62 pontos, atrás do Grêmio. O Vasco vai a 42 pontos. Vai a 42 pontos ali em 15º lugar. Por quê? Vitória perdeu. América Mineiro perdeu. Sport está perdendo para Chapecoense. Chapecoense tem ainda 40 pontos. O jogo do Ceará ainda não acabou, mas o Ceará está ganhando. Tem ainda 42 pontos também. Aí vai ficar ali no saldo de gols. Eu não sei quem vai ficar na frente. A princípio, parece que no saldo de gols ainda está o Vasco. Mas como o jogo do Ceará ainda não acabou, dependendo, pode ficar o Vasco em 14º e 15º. O que importa é que o Vasco vai abrir 4 pontos para o primeiro time que está na zona do rebaixamento, que agora é o Sport, com 38. Então dá uma tranquilizada de uma rodada. Então, dependendo do que aconteça na próxima rodada, o Vasco já consegue se classificar, consegue se safar. Mesmo o jogo do Vasco sendo muito complicado e sendo a final para o Palmeiras. Então, na próxima rodada, tem aí Vasco e Palmeiras em São Januário. Muito importante para o Vasco, mas o Vasco mais calmo, que se perder não é o final do mundo. O problema é que se o Vasco perder, ele vai ter que decidir fora de casa contra o Ceará. Então, pode ser uma briga direta para quem fica ou quem vai. Ou uma briga direta que, se der empate, vai que Ceará, fica os dois. Aí pode fazer um jogo de comadre, né? Então, na próxima rodada, teremos aí, ó. Deixa eu ver aqui. O Vasco jogando com Palmeiras em casa. E o São Paulo jogando em casa contra o Sport. Olha a sorte. Se o Sport perde e o Vasco também perde, o Sport já fica a 4 pontos do Vasco. Não consegue mais pegar o Vasco. É um a menos. Dependendo do que aconteça com o América Mineiro também e com Vitória, o Vasco, mesmo perdendo na próxima rodada, o Palmeiras pode se safar, porque está a 4 pontos do Sport. E o Sport tem um jogo difícil contra o São Paulo. Deixa eu ver aqui. O América Mineiro tem um jogo contra o Bahia em casa. Então pode aí ainda se safar. E o Vitória tem um jogo contra o Grêmio, muito difícil também. Então o Vitória pode perder para o Grêmio, o Vitória está mal. O Sport pode perder para o São Paulo. Com isso, esses times já não pegam mais o Vasco, mesmo o Vasco perdendo. E o São Paulo, como eu falei, tem um jogo contra o Sport. São Paulo joga em casa e o Grêmio joga fora. Só que os dois times jogam contra times que estão na zona do rebaixamento.
E tanto São Paulo quanto o Grêmio podem rebaixar esses dois times, tanto o Sport quanto o Vitória. Então, meu amigo, torcedor do Vasco, feliz da vida, fez um jogo administrável, não foi um jogaço, mas fez um jogo administrável e ganhou porque mereceu, foi melhor. Então, parabéns, o Vasco ainda não está safo, mas acredita ali que 60%, 70% o Vasco se safou. E o São Paulo, se quiser tentar brigar pelo G4, tem que melhorar muito. Porque com esse futebolzinho que jogou hoje, vai ficar em quinto colocado e lambuzbeiço, né? Porque tá bom demais pelo futebol que apresentou. Então, meu amigo vascaíno, meu amigo torcedor de São Paulo, tricolor aí de São Paulo, essa foi minha análise. Curtam, compartilhem, inscrevam no canal, dê seu like e aguardem os próximos vídeos da próxima rodada, da 37ª rodada. Tamo junto, um grande abraço, valeu, fui, tchau.